Boa noite, gente. Minhas comadres, meus compadres, meus companheirinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao Compadre Cordel, um canal que, ao invés de criticar o que é feio, prefere mostrar o que é bonito. Fala nisso, hoje nós queremos homenagear um grande mestre do cordel que a Covid-19 nos levou há poucos dias. Um dos cordelistas de visão mais prática que eu já tive a honra de conhecer em muitos anos de cordel. Ele não reclamava do errado, ele simplesmente ia lá e fazia o certo. Eu estou falando do meu compadre, do meu amigo Arievaldo Viana, cearense de Madalena, na região do Quixeramobim, no estado do Ceará. Arievaldo Viana percorreu todos os estados do Nordeste, cumprindo a sagrada missão de ensinar cordel às crianças nas salas de aula, nas escolas. Foi por isso e foi para isso que ele criou e conduziu a vida inteira o grandioso projeto chamado Acorda Cordel na Sala de Aula. Um dia, há pouco tempo atrás, meu compadre Arievaldo me disse numa conversa: olha, compadre Lemos, eu descobri finalmente do que é que criança se alimenta. E eu perguntei: uai, meu compadre, mas não é de comida, não? Ele disse: não, não é não. Criança se alimenta é de resposta. Ô bichinho danado para perguntar, rapaz. Cada aula que eu dou nessas escolas do Nordeste, eu tenho que responder no mínimo, minimorum, umas 100 perguntas em cada aula. Lembrando disso e querendo homenagear o meu compadre Arievaldo, eu imaginei as milhares de perguntas que ele já teria respondido em sua carreira de professor. E imaginei também as respostas que ele daria em versos, já que ele era um excelente poeta e, a seu modo, também um grande repentista. Assim, nasceu esse cordel, dedicado ao mestre Arievaldo Viana, e que eu vou dar o título de E Se Tu Fosse? Como o cordel ficou um pouco longo, realmente são muitas perguntas, nós vamos dividi-lo, como sempre, em 4 vídeos consecutivos. Fique atento para você assistir as 4 partes. O cenário é uma sala de aula de uma pequena escola do interior do Nordeste. O compadre Arievaldo vai começar a sua explanação quando, de repente, sem aviso, sem mais aquela, pipoca a primeira de uma centena de perguntas. Meninozinho da primeira fila levanta o dedinho e fala: professor, posso fazer uma pergunta? Arievaldo, brincalhão, responde: só se for 2, porque a primeira você já fez. Diga. E o menino pergunta: e se tu fosse o Papa? E o compadre Arievaldo, com toda a paciência do mundo e usando já o talento que Deus lhe deu, responderia: menino, se eu fosse o Papa, falo com todo respeito, eu correndo dava um jeito de refazer nosso mapa. E de etapa em etapa eu faria a união do católico nosso irmão com o crente que é irmão nosso, pois só desse jeito eu posso dizer que o mundo é cristão. E aí, o meninozinho do lado, coleguinha, para não ficar para trás, levanta o dedinho também e pergunta: professor, e se tu fosse Lampião? Se eu fosse Lampião, eu mudava era a política. Minha gente tão raquítica ia sempre ter razão.
Do rico eu tomava o pão, ao pobre eu dava a escola, ao cantador a viola, ao poeta a liberdade. No sertão a caridade nunca mais virava esmola. Lá no meio, outro dedinho levantado: professor, e se tu fosse um profeta? Menino, se eu fosse um profeta, eu faria a previsão. Novos tempos bons virão, o amor cumprindo metas. A poesia seleta será o nosso repente. Repentista inteligente vai ganhar a eleição, dirigir nossa nação no cargo de presidente. Professor, e se tu fosse Deus? Menino, quem somos nós para responder à questão? É tamanha inibição que se cala a minha voz. Pesando os contras e os prós, sem querer ser descortês, apelo para a sensatez da resposta que alivia. Se eu fosse Deus, eu faria do jeitinho que ele fez. Professor, e se tu fosse um governador? Se eu fosse um governador, fosse qual fosse o estado, já estaria decretado: a lei maior é o amor. Buscaria dar valor ao sentimento fraterno, aposentaria o terno e no amor investiria. Para isso eu só pediria a ajuda do Pai Eterno. Professor, e se tu fosse o Rio São Francisco? Se eu fosse o velho Chico, eu corria manso demais. No Nordeste, nas Gerais, fazendo o povo mais rico. Mas não pagaria o mico dessa tal transposição, pois o autor da criação, o que fez com saber, só pedia para correr com menos poluição. E se tu fosse o meu Padim Padicício Rumão Batista? Se eu fosse o Padim Cício, a meu povo eu diria: busque mais a alegria, não tema nenhum feitiço, não faça como o omisso que cruza os braços e vai, porque na frente ele cai, vencido pelo sofrer. Não podemos esquecer que de todos Deus é Pai. Professor, e se tu fosse uma nuvem? Pergunta uma meninazinha bonitinha na primeira fila. Talvez por causa da candura da pergunta, meu compadre Ariovaldo responderia em 2 estrofes. Ele diria: não posso não passar no teste, mas sendo nuvem, eu iria, sem esperar mais um dia, fazer chover no Nordeste. Para ver os cabra da peste amolar suas enxadas, ver sementes bem plantadas em covas de esperança, ver sorriso de criança nas faces já tão cansadas. Colheitas abençoadas o Nordeste então teria. Em noites de cantoria, em festas muito animadas, as famílias sustentadas, o pasto verde pro gado, o sofrer recompensado, viola, pinga e repente. Se eu fosse nuvem, gente, eu fazia o chão molhado. Professor, e se tu fosse uma montanha? Pois, se eu fosse uma montanha, se verde nela tivesse, se paz na vida eu quisesse, já que a paz nunca se ganha, eu faria uma campanha em prol da preservação. Homem, preste atenção, seu acesso é proibido. Fica, pois, decidido. Para você, tem lugar não. Professor, e se tu fosse um pastor? Pastor eu fosse, eu diria
que isso ia depender das ovelhas que ia ter pastoreando no dia. Animais eu cuidaria com zelo, com atenção. As da igreja, um sermão todo dia iam ganhar, para nunca mais se afastar do reino da salvação. Professor, me diz, e se tu fosse um anjo? Se eu fosse um anjo, eu seria o tal anjo do repente. A intuição permanente numa boa cantoria. Aos poetas eu daria a santa inspiração. Para verso, mote e refrão, ajudava o cantador cantar a paz e amor com as rimas do coração. Você está pensando que acabou? Acabou não, menino! Amanhã a gente volta com a segunda parte dessa aula de paciência e de poesia, ministrada pelo inesquecível professor e poeta Arievaldo Viana. Por favor, inscreva-se no nosso canal, balangue o sininho e se cuida na pandemia. Fique em casa, porque lá fora a segurança ainda não existe. Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã, porque amanhã tem mais. Fica com Deus, até mais. Obrigado. Um pouquinho da viola da minha comadre Helena Meirelles.